Sejam bem-vindos ao Movimento 140. Nesta semana, nós vamos falar sobre as afirmações polêmicas de Pedro Scooby, participante do Big Brother Brasil, sobre o dever de casa. Para acompanhar mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Você também pode deixar suas sugestões ou dúvidas sobre a língua portuguesa aqui nos comentários. Como sempre, todos os artigos científicos usados na elaboração desse roteiro estarão também na descrição do vídeo. Segundo o participante do programa, o cara que criou o dever de casa queria punir as crianças e a gente segue achando que isso é normal. O meu primeiro impulso ao ver esse comentário foi reagir de acordo com o consenso. É claro que o dever de casa é necessário para a escolarização das crianças e dos adolescentes, mas depois de um segundo de reflexão me veio a pergunta: afinal, para que serve realmente o dever de casa? Curiosamente, essa ideia é tão normal na nossa sociedade que não foi um alvo frequente de pesquisas, e parece que nós já decidimos que é sim uma política educacional essencial para as crianças e adolescentes. Mas sempre foi assim? O dever de casa é sim uma forma de punir as crianças? O dever de casa, a princípio, é toda atividade pedagógica feita por professores destinada ao trabalho dos alunos fora do período regular de aulas. É uma estratégia de ensino do currículo escolar que prevê a extensão do processo de aprendizagem, intensificando esse processo. Essas atividades podem ser exercícios de revisão, reforço, fixação, pesquisas e até mesmo atividades práticas. Mas além dessas atividades complementarem a quantidade de matéria dada em sala de aula, elas também integram a nota final. O dever de casa também tem justificativas de ordem moral e psicológica. Ele ajuda na construção da independência, da autonomia e da responsabilidade do estudante, já que ele estimula o hábito do estudo independente, envolvendo também até a família, idealizando uma família unida que está envolvida no processo de aprendizado do filho e da filha. Mas quando o dever de casa virou regra geral nas escolas? Desde 1990, dentro de um contexto de competitividade econômica mundial, as políticas educacionais neoliberais se baseiam na ideia de que quanto maior a produtividade escolar, maior o capital escolar, que leva ao maior desenvolvimento social e especialmente a uma maior empregabilidade. Ou seja, isso significa que as famílias das classes médias podiam ascender socialmente, mudar de vida, por meio do investimento na educação. Como se fosse um investimento feito no banco, pensado para dar lucro no futuro. Este modelo foi importado dos Estados Unidos, assim como a difusão de testes padronizados em massa, o que tornaram a avaliação educativa fortemente quantitativa. Esses testes padronizados ainda permitiram uma comparação de desempenho a nível internacional. E a partir dessa ideia de investimento na educação foi criada a correlação entre o aproveitamento escolar, especialmente na matemática e nas ciências, e a competitividade individual, ou seja, a busca por melhores empregos. A participação da família no ensino dos filhos passou a ser incentivada pela política educacional do combate ao fracasso escolar. E isso foi reforçado em grande parte pela cultura do dever de casa, que leva a escola até o ambiente familiar. Nesse movimento, o pêndulo da responsabilização pelo fracasso escolar sai da escola e passa para a família. Mas hoje eu acredito que nós estamos vendo uma reação a esse movimento e uma tentativa de fazer o pêndulo voltar para a escola. Nós podemos ver essa reação em notícias, por exemplo, de pais exigindo algumas atitudes da escola, como aumentar a nota do filho, ou que ele passe de ano, etc. Com os testes padronizados em massa, foram criadas diversas correlações entre o acompanhamento escolar e o aumento de nota dos alunos, como mostra essa manchete da Folha de São Paulo de 2004, baseada nas análises feitas pelo INEP. Essa e outras pesquisas indicavam que os pais podem ajudar no sucesso escolar dos filhos, demonstrando interesse pela vida escolar da criança e participando das atividades do colégio. Nas poucas pesquisas que encontrei sobre o tema, o dever de casa foi praticamente uma unanimidade entre os professores e os pais, principalmente os pais das camadas médias, que o consideram como uma prática importante e necessária. Entretanto, praticamente todos os pais relataram algum tipo de conflito ou tensão na hora de fazer o dever de casa. Os termos para fazer referência a esse momento em casa foram aborrecimento, discórdia, medo, irritante, frustrante, estressante. As crianças choram e ficam angustiadas, e quando não conseguem terminar uma atividade, não querem mais estudar. E qual é a resposta, a reação das mães nessas situações? As respostas vão desde ameaças de castigo ou punições mais severas
até a violência física, batendo na criança no auge do seu desespero. E será que é normal esse conflito dentro de casa em torno de uma atividade tão essencial e importante? Fazer o dever de casa exige tempo e esforço diário, não só das crianças, mas também, muitas vezes, dos pais. Esses pais restringem os horários de lazer e o convívio social para que a criança cumpra com a tarefa. E o pior, o não cumprimento dessas atividades resulta em atitudes punitivas, tanto da escola, em relação às notas, quanto dos pais. Para os pais e para as mães, o dever de casa é valorizado em oposição à brincadeira e à preguiça. Nós vemos essa oposição nas declarações feitas pelas mães. Ele não quer saber de nada, só pensa em brincar. Ele até acha bom quando não tem porque fica descansando. Prefere assistir TV. É doido para terminar e sair pra rua. Será que o tempo da criança precisa ser inteiramente preenchido, ocupado com o trabalho escolar? Será que só querer brincar é um problema? Uma criança querer brincar? Nós devemos nos perguntar por que a escola parte do pressuposto que o aluno tem tempo em casa e que esse tempo precisa de regulamentação, ordenação e ocupação. Nós falamos várias vezes de família, o que torna essencial definir qual é o modelo de família pensado por essas políticas educacionais. E nós temos aqui um viés etnocêntrico e classista, que toma como referência o modelo de família nuclear, ou seja, biparental das classes médias, com capital econômico, cultural e escolar, que cria um ambiente dentro de casa propício para o estudo e desenvolvimento das atividades escolares. Os formuladores dessas políticas não consideram a relação entre os modelos de organização pedagógica e curricular e os modelos de organização familiar, que podem ser completamente diferentes. E isso reforça o fracasso escolar das famílias que não se enquadram nesse modelo idealizado. Para as famílias que não dispõem de pré-condições necessárias para o acompanhamento cotidiano do dever de casa, as diferenças de capital econômico, cultural e social se convertem em resultados educacionais desiguais. E com a pandemia do Covid-19, essas diferenças ficaram ainda mais claras, porque as pré-condições materiais, como acesso a um computador e a internet, literalmente impediram muitos alunos de terem acesso à educação. Ainda por cima, essas políticas educacionais ameaçam a pluralidade cultural, impondo uma uniformidade cultural ao penetrar e regular a vida privada, restringindo assim a autorregulação dessas famílias. Para agravar ainda mais essa situação, os modelos de educação não levam em conta a assimetria de gênero, que atribui a responsabilidade pelos filhos e pelas filhas às mulheres. Essas noções de família, de responsabilidade parental e a sua relação com a escola são gendradas, ou seja, organizadas de acordo com papéis de gênero. Nós vemos um aumento das famílias monoparentais, chefiadas por mulheres. Assim como também vemos outros tipos de família que vêm se distanciando daquele modelo tradicional de pai provedor, mãe doméstica. Dependendo da dinâmica familiar, o dever de casa pode ser uma prática necessária e desejável, mas também pode ser um fardo que recai normalmente sobre as mães. Agora, essa relação entre o dever de casa e o aproveitamento escolar dificilmente pode ser provada de forma conclusiva. Isso porque não tem pesquisas que mostram de forma clara a relação entre o alto desempenho, o tempo dedicado ao dever de casa, os tipos de tarefas para cada nível escolar da criança, as suas características socioeconômicas, individuais e étnicas, e também as características dos familiares que fazem o acompanhamento escolar. Mas além da relação entre o dever de casa e o sucesso escolar, nós vemos que nas camadas médias há uma adesão aos valores e às exigências escolares de um modelo de escolarização baseado no esforço escolar. E esse modelo de educação tem o dever de casa como uma forma de tornar cada instante em um instante de educação, ou seja, cada atividade é uma atividade educativa, cuja finalidade é a formação da criança. No final, nós não temos um modelo de escolarização, nós temos um modelo de socialização. Já para as camadas populares, os estudos apontam que a sua relação com a escola segue a lógica do trabalho, o que associa a qualidade do aprendizado à quantidade de trabalho desenvolvido pela criança. Por isso é muito comum que esses pais exijam ainda mais dever de casa. E essa transferência do trabalho escolar para casa reduz a educação à escolarização e confunde o papel parental com o papel docente. Os pais e as mães acabam exercendo um papel de inspetores da escola, e isso ressalta conflitos com os professores
e esses familiares. Além disso, nessa lógica, o dever de casa pode ser uma estratégia de defesa contra a cobrança da responsabilidade estatal por uma educação formal de qualidade, levando ao aumento da terceirização do acompanhamento, seja por meio de tutores ou de escolas de reforço escolar. Portanto, os dados e os estudos sugerem que esse remédio, o dever de casa, pode estar funcionando como um veneno para uma parte das crianças, das mães e dos lares. Pode parecer que o dever de casa é uma prática muito pequena dentro da política educacional, mas ele revela todo um modelo de escolarização e de socialização que privilegia um tipo de organização familiar e que reproduz desigualdades sociais ao longo dos anos. Além também, é claro, de espalhar a ideia de que a criança não pode ter tempo livre, nem para brincar. É muito importante discutir os modelos de educação tratados como consenso e pensar em novas formas de ter sim um tempo de trabalho em casa, mas que não seja puramente quantitativo e que também não seja parte de uma avaliação formal na escola. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Você também pode deixar suas sugestões ou dúvidas sobre a língua portuguesa aqui nos comentários abaixo. Como sempre, todos os artigos utilizados na elaboração desse roteiro estarão também na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!